Bom dia, boa tarde, boa noite, malta incansável que continua a acompanhar o Make Cellas Great Again. É verdade, já vamos para o episódio número 11 desta terceira temporada, logo depois do bombástico episódio número 10 dedicado ao Convento de São Francisco. O meu nome é João Amarante e estou aqui na companhia do caríssimo Joel Ramos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos aqui a mais um extraordinário programa Make Cellas Great Again, aqui para toda a cidade de Coimbra e arredores, ou arrabaldes, como vamos ver mais à frente. Vamos aqui iniciar com o tema 1, com a casa, falar aqui, aproveitar aqui a pequena polémica que houve esta semana, não é? Acerca da Casa do Cinema de Coimbra, que não terá fundos ainda suficientes para fazer obras que lhe permitam continuar com a programação que tem oferecido nos últimos anos. E vamos aqui fazer uma retrospectiva do que foi o cinema na cidade. Não vamos entrar em mais polémicas depois do episódio da semana passada, vamos manter-nos aqui por entre os pingos da chuva. Estás com medo de perder a credibilidade, é? Também estás com medo que te tirem a carta, ou não sei como é que se chama. Tenho medo que nos processem e que fechem o programa. É só mais um. Se bem que isso seria a melhor publicidade que poderíamos ter, não é? A verdade é essa. E então vamos fazer aqui uma breve resenha histórica do que foi o cinema na cidade. E é engraçado que ele recua a tempos que eu não fazia a mínima ideia, porque uma pessoa também não tem bem. Eu, apesar de gostar muito de cinema e tudo mais, para mim o cinema começa ali na década de 10, década de 20, dos 1900. Mas na verdade, já no final do século XIX, eh, há um primeiro, digamos, teatro, a que chamam teatro-circo, neste caso teatro-circo Príncipe Real. Curioso que o de Braga também se chama teatro-circo e ainda se chama assim, e que era para espetáculos, teatro, circo, como o próprio nome indica, mas também cinema mudo, e que é inaugurado em 1892, onde é hoje o Avenida. E, aliás, nós conhecemos como Centro Comercial Avenida e os cinemas do Avenida, não é? Mas ele será renomeado, este Teatro Circo Príncipe Real, Teatro Avenida, mais tarde, logo, portanto, a seguir à República. E era realmente um edifício só com o teatro e não aquele edifício meio megalómano que se fez Tom ali Mono. com o Mono, exatamente, com ligação da Sá da Bandeira para a rua imediatamente acima, que eu não sei se ainda é a Antero de Quental, se é tão extensa, mas já vejo aqui e já corrijo se assim não for. E portanto, em 1908, portanto estamos a falar aqui 16 anos depois, já funcionava também um animatógrafo no Salão da Trindade, que é o Colégio da Trindade. O que é o Colégio da Trindade? É ali junto à Coraça de Lisboa, e que até foi renovado há pouco tempo, aqui há uns anos, que estava completamente destroçado, a cair de podre. E quem se lembra, quem desce a Coraça de Lisboa, ali mesmo em frente ao Café Coraça, que agora totalmente renovado, o tal Colégio da Trindade, e que foi então salão com um animatógrafo. E o animatógrafo é mesmo os primórdios do cinema, como nós conhecemos, porque era exatamente fotografias em andamento. Portanto, eram fotografias que se punham a rodar a uma velocidade de forma a que parecessem imagens em andamento, que é esse o princípio básico do cinema, portanto, na verdade, em boa verdade. Em 1914 inaugura-se o Sousa Bastos, ali o teatro ao pé junto à Sevelha, entre a Sevelha e o Governo Civil,
e que também teve um animatógrafo e começou a projetar regularmente filmes. E, portanto, é considerada a primeira grande casa de espetáculos construída ali na Alta. Portanto, feita propositadamente para isso, obviamente era um teatro, mas, como todos os teatros, foram se adaptando e foram também recebendo aqui a novidade do cinema no início do século XX. Entanto, foi deixado ao abandono, como todos nós sabemos, e tem agora um projeto para ser uma residência e com umas galerias por baixo, no resto são, em princípio, projeto esse que também, entretanto, ainda não começou. Vamos ver se não vai ser mais uma década à espera que aquilo seja revitalizado. Entretanto, o cinema Tivoli, na Emílio Navarro, é inaugurado em 1929, torna-se uma das principais salas da cidade. E é engraçado que há aqui um marco histórico do Tivoli, que exibiu um filme que se chamava Audioscopics, pá, que é uma das primeiras sessões de cinema em 3D. Pá, para mim foi uma surpresa total saber que havia cinema 3D em 1936. E este Audioscopics de 1975 é uma curta americana e, e usava aquela tecnologia 3D que todos nós conhecemos e vivemos com ela ainda nos anos 80 e nos anos 90, portanto estamos a falar 60 anos depois, que é aquela tecnologia de ter o verde e o vermelho. Não sei se te Sim, recordas, e metias os óculos também, cada um penso eu, com uma lente verde e outro com uma lente exato. vermelha, não era? E eu lembro-me bem disso, E, sim. e aquilo fazia o 3D, fazia o contraste, não sei bem qual é que é o que é que está por trás desse fenómeno, e dá a ideia de 3D. E, portanto, este foi o primeiro filme a utilizar essa tecnologia, que na verdade durou bem, uns 60 anos, porque eu lembro nos anos 90, no cinema, neste caso no Avenida, que foi o Pesadelo em Elm Street, em 3D, e era com esses óculos que eu recordo-me, eu não fui ver na altura, não tinha idade para ir ver o Pesadelo em Elm Street, mas foi o meu irmão e ele chegou a casa com esses óculos. Acho que é isso, acho que é verde e vermelho, porque tinha ido ver o Pesadelo em Elm Street no cinema Avenida, exatamente com essa mesma tecnologia que, pelos vistos, começou aqui em 35 com esta curta norte-americana. E deve ter ficado para aí 3 ou 4 dias sem dormir, não? Depois de ver esse filme. Pois E é é 3D, possível. Exato, em 3D então, fazendo aqui contas à idade, se calhar teve aí umas noites sem dormir. exato, entrar mesmo ali nos sonhos do Freddy Krueger. Não deixa de ser interessante que esta curta é de 35 e em 36 foi a estrear aqui no Tivoli, portanto só demorou um ano, o que também era mais ou menos o tempo que demorava nos anos 80 e nos anos 90 a chegarem a Portugal. Não digo um ano, mas demoravam para aí 3 meses ou 6 a chegar os filmes que estreavam nos Estados Unidos uns meses antes. Aqui foi um ano, pá, nos anos 30 não está mal. E portanto são estes os cinemas fundadores da cidade, e pelos vistos com algum impacto até nacional, não havia, foi uma das cidades pioneiras nesse aspecto. E depois temos o Girassol 1 também, aí inaugurados, não tenho a certeza, mas eu penso que já só ao finais dos anos 70 ou inícios ali dos anos 80. O Gira que chegou a ter só uma sala e depois mais tarde dividida em duas e ficou a operar com duas salas, aliás, já na parte decadente, digamos, na segunda metade dos anos 90, até encerrar. E finalmente, o que temos atualmente, o Alma Shopping, que foi inaugurado em abril de 2005, pá, e tem 10 salas. Eu não tinha noção, mas o Alma Shopping tem 10 salas de cinema. Se é para ser é em grande logo. Pô, é uma Se é para estar brutalidade. vazio, são logo 10 salas É estão isso, vazias. é isso que eu ia dizer. É uma brutalidade para uma cidade deste tamanho e com o histórico que tem de ninguém ir ao cinema, cada vez menos, não é? Portanto, Ainda são mais 10 os salas. dias que correm, hoje o Sim, sim, streaming a sim. dominar completamente, e mesmo a questão dos preços, tu vais ver um bilhete de cinema, é mais uma assinatura, não sei, Netflix, ou seja, começas a meter na balança
não sei até que ponto também as pessoas estão dispostas a ir para o cinema, só se for mesmo assim pela experiência. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, estavas aqui a falar do Gira e do Fórum e do Alma, acho que tu saltaste aí não houve um que esteve aberto lá em baixo, onde chegou a ser a Zara em uns nos anos 80, talvez Foi, anos foi. 90. Aliás, eu cheguei a lá ir, esse aí, como é que se chamava? Eu esse já não me recordo. Esse aliás, recordo sim senhor, então esse era o Tivoli, esse era o Tivoli, Ok, ok. na Emílio Navarro, desculpa, estava aqui, esse é o Tivoli na Emílio Navarro, hum, e que fechou, exatamente, fechou nos anos 90 para dar origem à Zara, e eu só lá fui ver um único filme, que foi as Tartarugas Ninja. Portanto, é uma questão de Espetáculo. veres aí quando é que estreou Tartarugas Ninja em Portugal, para saberes quando é que lá fui ver, Muito bom. esse filme. E depois, ainda recuando, o Sousa Bastos, o que falámos há pouco, os meus pais contavam-me sempre, tinham os filmes de série B, isto na época deles, estamos a falar dos anos 70, e os filmes mais chungas. Então diziam que aquilo era, ir ver um filme ao Sousa Bastos era quase uma tarde de comédia, porque era tudo levantado, tudo a gozar, tudo a mandar bocas para o palco, digamos assim, para o cinema. Vertente eh, teatro. Era, então diziam que aquilo era uma comédia, que ninguém estava atento ao filme, que eram só filmes, ao meio, ou assim umas pornochachadas, do pós-25 de Abril, com Muito aquela duvidoso. emancipação e liberdade, exatamente, ou então umas cenas intelectualoides de série B, com tudo no gozo e mais não sei o quê. Portanto, acho que era assim um cinema sui generis nos anos 70. E depois estávamos aqui então a falar do Alma e do Fórum. O Fórum abre só um ano depois. Eu também já não tinha ideia destas datas, engraçado. Eu, para mim, o Alma era muito anterior ao Fórum, não, eles têm diferença de um ano. Se me perguntasse se eu faço de cor, eu diria que um abriu com uma diferença de 5 ou 6 anos do outro, mas não, abriram quase ao mesmo tempo, um em 2005, como falámos há pouco, e em 2006 o Fórum, que também tem 6 salas, a brincar, quer dizer, de repente Coimbra fica com 16 salas de cinema, e pronto, e vão durando o que podem, irão fechar certamente, obviamente, Sim. muitas delas, e vão ter que reconverter o espaço e torná-lo para outras coisas quaisquer. E nisto tudo, em 2021, que foi aqui o mote para este tema, dá-se a abertura da Casa do Cinema de Coimbra, que vai reaproveitar antigas salas do Avenida, das Galerias Avenida, e então, mais especificamente o Estúdio 2, tem o projeto Festival de Caminhos do Cinema Português, que foi muitas vezes acolhido também pelo TAGV, tem o Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica, portanto um apoio, não é? E tem o Fila Capa Cineclube. Eu ainda fui ver muitos filmes do Fila Capa Cineclube, porque pelo menos até há bem pouco tempo levavam lá grandes clássicos. Fui ver Laranja Mecânica, por exemplo, mas ainda ao TAGV, não aqui ao Avenida. O Laranja Mecânica, um dos meus filmes preferidos, e poder vê-lo no cinema 50 anos depois da sua estreia foi absolutamente extraordinário. E pronto, esta Casa do Cinema de Coimbra é realmente uma aposta única na cidade. Das poucas apostas ainda com valor e com assistência, com público e tudo mais, a nível nacional, neste género assim mais indie, mais alternativo, de cinema de autor, tirando Lisboa, que ainda tem muito dessas casas a funcionar, pelo menos 2 ou 3, e pronto, e agora passa aqui por um processo de precisar ali de uma renovação na sala, para poder continuar a exibir. A verdade é que mantém realmente um programa com muita regularidade, peca às vezes ser um bocado eh, só levado e só pensado para o estudante, na medida em que os horários são quase todos horários realmente, quer dizer, Laborais. exatamente, quer dizer que quem trabalha não pode assistir, alguns à meia da tarde, outros mesmo ali no início do final de tarde, 6, 6 e meia, outros às 3 da tarde, outros portanto, difíceis para quem Sim. trabalha. E depois raramente tem assim um às 9, 9 e meia, normalmente sessões mais especiais com filmes assim,
mais, não são comerciais, porque nenhum dos filmes são comerciais, mas daqueles filmes conhecidos, como seja esse, Laranja Mecânica e outros. Sim, penso que aí há uns meses, não sei precisar, mas vi uma publicidade que iam passar novamente o famoso Destino da Amélie, acho que foi aí até, acho que foi bem no princípio do ano ou final do ano Foi, passado. nós aqui Sim, ainda, sim, se não propagandeámos, pensámos nisso na altura, não sei se o fizemos penso ou não, porque também foi exibido aqui, no Alma, que eh, uma foi uma comemoração, dos, não sei se 25 anos, se calhar, devia ser sim, isso, se calhar, dos 25 anos do fabuloso Destino sim, da nós Amélie, e eles transmitiram, é verdade, é verdade. sim, ou falámos desse ou falámos também do Regresso ao Futuro, agora estou aqui a pensar nisso. Exato, exatamente, foi Exato. nesse E episódio. Somos estava capazes de aqui ter omitido algum deles, é possível. sim, estava aqui também a ver, aqui o mês passado houve aqui o Doc Coimbra e eu diria que era algo que se calhar encaixava bem aqui então neste espaço que estamos agora a falar. A verdade é que enquanto falavas fui aqui ao Google num instante e não passou por lá. Ou seja, algo que se calhar eu via como normal passar na casa, nesta, Casa do Cinema. a casa de cinema, neste espaço que estivemos a falar e na verdade não passou por lá, ou seja, isso é um bocado também um bocado estranho, mas pronto. Resumidamente, isto é um pouco aquilo que é a história aqui do cinema nesta cidade. Ahm, tudo se alinha para que se calhar uma casa como esta venha a fechar, ou seja, não havendo fundos, pelo que se apercebeu esta semana, tudo indica que seja esse aqui mais uma vez o desfecho trágico, por isso, pronto, fica aqui a nossa nota, a nossa contribuição com um pouco de história. Tentámos aqui não ir na vertente do achincalhar, ou seja, esse se calhar seria a parte mais fácil, foi aqui mais de uma ótica de ok, então como é que foi aqui esta história do cinema em Coimbra, partilhar aqui convosco um pouco dessa história. E assim, já agora, só para finalizar, bem mais ao contrário do que achincalhar, de enaltecer este projeto que tem sido magnífico. Estamos a falar já de 5 anos, numa altura em que passou por uma pandemia e numa altura, como acabámos de dizer, em que as audiências no cinema baixam drasticamente, e que se prevê, o encerramento sucessivo de salas, que têm vindo a fechar a um ritmo alucinante nos últimos 2 anos. Portanto, um excelente trabalho aqui da Casa do Cinema de Coimbra. Sim, exato. Se calhar merecia aqui uma outra justiça, mas é o que é. Eu diria que nós, se calhar, com isto passamos aqui para o nosso segundo tema. Este segundo tema é uma curiosidade. Pá, isto, volta e meia, Coimbra surpreende com cada uma. E tu disseste, eu pá, nem acreditei muito bem, tentei vir ao Google. Então, pelos vistos, Coimbra tem uma equipa de beisebol. Isso mesmo, beisebol. Não estamos a falar de um outro desporto assim mais popular, estamos assim a falar de beisebol, esse desporto assim mais americano, eu diria que tem aqui uma forte raiz americana e que, pelos vistos, existe cá em Coimbra, certo? É verdade. Nós fizemos aqui um pequeno apanhado, do que foi o beisebol, do que foi não, do que é o beisebol, em Coimbra, eh, e vamos começar aqui um bocado pelo enquadramento nacional. Pelos vistos, em 1897, isto é quase anterior ao futebol, pá, não é, mas é quase. Foi o primeiro jogo de beisebol conhecido em Portugal, em Lisboa, no Campo das Salésias. Hum, Depois foi ao longo do século XX, foram havendo assim uns jogos de demonstrações e tudo isso, nomeadamente pelos americanos que por cá viviam e que estavam por cá. Hum, É conhecido jogos no Campo Grande pelo Sporting Clube de Portugal, que cria, nomeadamente, secções, em 1922, secção de beisebol, e o Casa Pia, em 1923, no ano a seguir, por uma grande figura, que é um tal de Osterlund, que é considerado o pai do beisebol em Portugal, que trouxe o beisebol para cá a fazer ganhar alguma expressão. Depois, nós damos aqui um salto gigantesco,
já para os finais dos anos 80, porque é aqui que se estabelece com maior atividade a prática do beisebol. Eh, Porquê? Além das influências americanas, muitos imigrantes portugueses que regressaram da Venezuela, e todos nós sabemos que na Venezuela é um dos grandes esportes, é o Sim, beisebol, portanto influenciado também por esse regresso, desses retornados da Venezuela. eles próprios bebem muito da cultura americana, ok, faz sentido. Ou seja, Exato. nós já estamos a beber da cultura venezuelana, que por sua vez está a beber da cultura americana, mas tem piada É, que não fazia ideia que o beisebol tinha cá chegado aqui nesse sentido. Sabes, agora quando estávamos a preparar aqui este tema, pá, eu lembrei-me, sabes, todos os anos, penso que ali final de janeiro, princípio de fevereiro, há o Super Bowl, que é a final do exato, futebol exato. americano. Pá, Uhum. e nesse fim de semana geralmente fazem sempre umas reportagens cá em Portugal, porque também há umas equipas cá em Portugal a jogarem então futebol americano. Pá, e pelos vistos já há uma liga de futebol americano em Portugal. Ou seja, não fazia ideia, pá, nunca vi ninguém a treinar isso, mas eles pá, fizeram uma reportagem e tal. Agora, quando estávamos a falar deste tema, eu pensei, pá, se calhar deve haver já aqui uma liga também de beisebol, com certeza. E pelos vistos há mesmo ou não? É, exatamente. Há uma liga que demorou alguns anos a ser oficializada, e ela começa, a ganhar forma, aqui no início dos anos 90. Há o primeiro, Encontro Nacional de Beisebol e Softball, depois já vamos ver a diferença entre os 2, que são poucas, e criou-se a Associação Portuguesa de Beisebol e Softball em 93. Em 94 inicia-se o Campeonato Nacional de Beisebol, em 94, portanto isso responde à tua questão, é em 94 que se inicia esse campeonato. Hum, a Académica foi uma das pioneiras, hum, desse campeonato, aliás, a Académica é uma das fundadoras e uma das principais, divulgadoras, do beisebol, nacional, porque tem estado sempre presente desde o início, da sua fundação aqui nestes finais dos anos 80, início dos anos 90. Em 96 constitui-se juridicamente, portanto isto é um passo importantíssimo, a Federação Portuguesa de Beisebol e Softball, portanto passa a gerir o desporto, e pronto, a Académica já tinha equipa, como falámos, desde 94, e as equipas da Académica de Coimbra e os Tigres de Lolé, ganda nome, Epá, que nome! participam pela primeira vez em competições europeias de clubes, 98. Eu tive pena de não poder ter aprofundado este tema, também não dá tempo para tudo, não é? Mas gostava de saber o que era esta competição europeia de beisebol em 98, com a Académica de Coimbra e os Tigres de Lolé. A Académica, que engraçado, inicialmente chamava-se Black Tigers, pá, que eu acho que era um nome muito Ah, mais fixe, faz sentido. do que a Académica de Coimbra. Epá, Eh, a sim. Acho que deviam manter o espírito americano, não é? Ter os nomes Sim, assim mais opá, nomes mais bélicos, mais guerreiros, mais para cima exato, deles. é Epá, se isso, reparar que essas equipas têm sempre estas alcunhas, epá, não é por acaso. Agora, tipo, olha, é académica. Pá, é não, tem de ser isso, tipo Black Tigers para cima deles. Ou exato. Podiam Black... fazer uma coisa com os morcegos, por exemplo, ou assim, não Sim, é? sim. Sim, É isso. um tipo mascote, uma coisa É assim. isso, é isso, é isso. Mas pronto, depois acabaram por se, rebatizar com o nome original da Académica, Associação Académica de Coimbra. O primeiro campo oficial de beisebol, oficial, ou seja, eu entendo com isto que deve ter todos as dimensões e todas as condições para receber, um qualquer jogo de beisebol a nível mundial. O primeiro campo oficial de beisebol em Portugal é em Abrantes, inaugurado a 22 de julho de 2006. Hum, Há mesmo a seleção nacional, que em 2010 participou no qualifier do Campeonato da Europa, vencendo o seu primeiro jogo internacional contra a Irlanda, mas pelos vistos não se qualificou. Pá, a grande diferença entre beisebol e softball, basicamente, o beisebol é mais difícil. O softball é feito para tornar a coisa um bocado mais fácil, digamos. Portanto, tem uma bola maior, tem um campo mais pequeno, o arremesso, aquilo que nós vemos, eles lá mandar a bola, é por baixo, um bocado assim, girly style, desculpem-me as senhoras que estão a ouvir,
e pronto, é feito, tem 9, aliás, tem 7 innings, que é aquilo que vemos a pontuação, como se fosse quase sets ou partidas no ténis, tem 7, enquanto o beisebol tem 9. Portanto, basicamente é uma forma facilitada, ou seja, se eu e tu começássemos a jogar beisebol, íamos começar pelo softball. É o Ok. que isso quer dizer. Ok. E Será que sim, também sim. tem aqui o conceito do home run, como eles têm no beisebol? Epá, Isto quero é acreditar que o sim, pouco que não eu é? conheço. Agora gastei os meus créditos todos do conhecimento de beisebol Só que querias dizer tenho. home run, não era? Sim, exato, porque é a única coisa que eu sei. Exato, E, é e eles isso. têm lá o taco e têm lá uma máscara e pronto. E aquela Exato, é luva, assim, isso. eu lembro-me nos filmes, aquela luva e tal. Pá, é o que eu sei. E a fazer aqueles com o 3, com o 2, com o 1, não é? Com as Sim, mãozitas, que é, exato, se a bola exato. é curva, se a bola é não sei o quê, se a bola é isto. Sim, aquilo parece Neste tudo caso, igual. neste caso como o lançamento é por baixo, é assim mesmo um lançamento a padeiro, não deve dar para Sim, grandes, deve dar para grandes coisas. E pronto, a Académica é o maior clube de beisebol de Portugal. Como eu tinha dito, eles fundaram-se em 1988. Ele começa nos anos 80 já com o Clube Prisma de Coimbra. Eu fui jogar muitas vezes ao Prisma, mas era futebol. Mas, portanto, associados ao Clube Prisma de Coimbra, ali em cima, nos Olivais. Depois, em 88, então lá está os Black Tigers Team. Epá, espetacular, muito bem. Fundados pelos irmãos Sérgio Medeiros e Bruno Medeiros, que tinham vindo da Bélgica com o beisebol, e eram do Dona Maria, frequentavam a escola Infanta Dona Maria. Hum, e depois, pronto, como dissemos, aquela transição ao longo dos anos 90, e a partir de 96 foi reconhecida como secção plena da Associação Académica de Coimbra, conquistou vários títulos nacionais, pá, 97, 99, 2000, 2010, foi finalista em várias edições, no softball feminino, porque também há feminino, foi finalista em 93, 95, 97 e 98, e pronto, atualmente continua, aliás, tem página no Instagram e página no Facebook, podem lá ir dar uma saltadela e verem por vocês mesmos. Mantém competições regulares, pá, tem, por exemplo, na Taça Osterlund, não sei se recordam deste nome, mas é o nome do tal o fundador. fundador do beisebol em Portugal, hum, e participa nos campeonatos nacionais e tudo mais. Pá, posso dar aqui só uma, um, uma breve, um breve resumo. Ganhou 6 títulos nacionais de beisebol sénior masculino nas principais competições, aqueles que dissemos há bocado, e ainda uma Taça de Portugal, uma Liga Ibérica de beisebol, em 2005, uma final contra os Toros de Madrid, Vês e outro em nome bélico. exato, bélico, e em 2006 contra os Tigres de Lolé, pá, da Liga Ibérica de Beisebol. Tigres de Lolé, estes Tigres de Lolé também devem ser bons, pá. E ainda É o venceu rival. aqui, ainda venceu aqui, exato, ainda venceu aqui escalões jovens, portanto, é para Sim, mesmo a parte júnior e tudo. Portanto, impecável aqui o sim. beisebol da Académica. Há aqui uma coisa que tu mencionaste que é, tem masculino, feminino e misto. Ou seja, E eu não tinha misto, pois é. noção que ah, haveria combinação, ou seja, eu achava que era daqueles esportes mais clássicos que pá, masculino, feminino e misto. Ou seja, eu, por exemplo, não me lembro no beisebol de ver misto. Mais uma vez, o pouco que eu sei do beisebol, mas eu não me lembro de ver misto. Não sei se isto é Isto é, exclusivo do softball. pois não sei se isto, se calhar até é uma coisa mais portuguesa que outra coisa, que é, se calhar há tão poucos praticantes que o melhor é ter também mistos, que é para poderem jogar todos, não sei. Estou aqui a mandar um bocado para o ar. Mas sim, pronto, é aqui um breve resumo, muito breve, haveria muito mais para dizer, mas pronto, acho que acima de tudo é a curiosidade de sabermos que existe beisebol ativo, Sim, com federação, com clubes inscritos, clubes que participam regularmente, não é daqueles esportes em que estão sempre a acabar e a começar e se reinventam clubes novos. Portanto, aqui há alguma atividade e com uma certa cadência, não é? sim, sabes que aqui para terminar este tema, isto faz-me lembrar quando nós trouxemos aqui o clube de caiaque de Coimbra, não foi? Epá, Ou esse vai seja, ser histórico, esse esse que para mim. ninguém
conhecia isso, pá, eu descobri um bocado por acaso, e depois fomos a ver e eles já tinham títulos e taças e mais não sei o quê, ou seja, era exato, daquelas coisas que ninguém sabia. Se calhar este softball é outro que se calhar quase ninguém deve conhecer, mas pronto, fica aqui mais uma vez a nossa exato. contribuição. E Sim, não tem desculpas, isto é masculino, feminino e mistos, ou seja, mistos, dá exato. sempre, não há qualquer desculpa. Com isto, passamos aqui para o nosso querido momento da semana. Neste momento da semana, bem, vamos trazer aqui um tema que eu diria que Que é polémico. é polémico porque, epá, primeiro porque eu acho que tu não sei se tu és a pessoa que diz isto mais vezes, mas se não és, deves ser das Tu só falas que comigo, diz não isto. falas com mais Pois, ninguém, eu não tenho amigos, pá. portanto, Não, mas é assim, tu indiretamente o sabes tu assunto sabes que eu não existo, não sabes? é tipo Fight Club, não se pode dizer. Exato. Não, isto é tipo, eu vou-te dizer, eu não conheço ninguém que use a expressão arrabaldes. Desculpa, eu sei o que é, mas isto, epá, deves ter. Tu não inventaste porque ela está no dicionário, pronto. Mas, epá, isto, ninguém usa essa expressão. Depois de ponderar um bocado sobre isto, tirando aqui nesta cidade, eu nunca ouvi ninguém usar este termo. É claro que as pessoas sabem o que é arrabaldes, sim, mas eu acho que isto é uma coisa daqui. E já te ouvi dizer a ti várias vezes, pá, já ouvi uma outra pessoa a dizer, ok, mas pá, eu não conheço praticamente ninguém que use esta expressão. Eu acho que isto é aqui um nicho, uma coisa muito específica. Tu queres te defender desta acusação? Como é que pretendes fazer? Eu não me posso defender porque eu não, ou seja, nem nunca tinha pensado nisso, para mim é uma e sim, eu uso muito e tenho essa noção. Eh, Digo mais arrabaldes se calhar do que arredores, por exemplo. Sim, E pronto, aquilo que tu dizes é, eh, que sabes perfeitamente o que quer dizer, portanto não precisas estar a pensar no significado da palavra, acreditas que ela é nacional na medida em que toda a gente sabe o que é que são os arrabaldes, mas depois usá-la num diálogo normal do dia a dia, eh, não te recordas de ouvir não. As e de pessoas ser usam, daqui. usam Epá, arredores. pois, epá, não sei, eu para mim o arrabaldes, pelo menos é a forma como eu a uso, e como tenho na minha cabeça, a forma mental, pá, não digo que é pejorativo, mas quando digo arrabaldes é que é mesmo para lá, é algo que já está fora da cidade em todos os seus prismas, mesmo culturalmente, eh, mesmo no acesso às coisas que a cidade tem, já é algo que está realmente fora. Por exemplo, eu nunca diria que Lourdemão, por exemplo, é Arrabaldes, pá, está aqui encostado à cidade. Pá, mas se me falas, ali uma Adémia, epá, uma Adémia para mim já é um bocado Arrabaldes, e Qual é que é o teu limite? perdoem-me. É o quê? Está Aveiro? Tens de traçar Pois, aqui uma linha, pá. pois, pá, eu não sei, Taveiro tornou-se muito mais próximo por causa da via rápida, realmente, Pois, mas é Arrabaldes, pá, é lá ao mas fundo, sim, um gajo mas demora 10 minutos a chegar até lá. tu sabes que Arrabaldes, pelos vistos, e espero não estar a dizer nenhuma coisa errada, está também associado tipo, a para lá tipo da muralha, ou seja, isto é uma expressão já muito antiga, pelos vistos, estava associado ao que estava fora da muralha. Já estás a imaginar, temos dos castelos, pronto, Coimbra, também já falámos disto, da tal muralha, e pelos vistos este termo era muito usado na altura para quem estava ou habitava para lá da muralha. Ou seja, daí ser um bocado irónico. É claro que eu percebo a expressão, mas epá, é algo que eu nunca iria usar. Não é que tenha um significado negativo, mas não sei, não é daquelas palavras que eu ouço ou que eu ouvia quando era criança com frequência, então não a uso. Uso sim os arredores. E se calhar é o mais correto, Arrabaldes, é assim uma palavra até um bocado feia, não é? Pois até Hum, sou um bocado mau, agora é, vendo é. bem. Eu estava aqui, a ver isso que estavas a dizer, à medida que falavas, e diz aqui que a origem histórica, portanto, é exatamente isso que estavas a dizer, portanto, fora dos muros da cidade, o termo terá vindo do árabe ar-rabad, eh, indicando a zona extramuros, portanto, a zona para lá da cidade, para lá dos muros da cidade. Portanto, sim, faz todo o sentido. Pá, o nosso auditório que nos ouve constantemente, semanalmente, que está aqui connosco,
que diga também de sua justiça, que é para isso que eles servem também, para nos acompanharem nestas nossas divagações. Exato, é isso mesmo. Olha, com isso, fechando aqui o nosso episódio com duas recomendações. A primeira vai aqui para o Baile Atlântico, aqui na Casa Bissaia Barreto, mais uma sugestão de matiné. Este, por acaso, eu conheço. Tu Epá, gostas e é de tenho, bailar. epá, mas eu tenho de dizer, a descrição é basicamente música tropical atlântica com travo ibérico e mediterrâneo, algures entre dub, funk, disco, boogie, eletro, afrobeat, sembra e funaná. Isso é Pá, para eu acho ir que de isto é tudo. lantejoulas. Epá, Sem isto é tudo. lantejoulas não entras. Sem lantejoulas Não, não isto, entras. exato, isto não mete um bocado de punk, um bocado de reggae, pá, é o que for preciso. Pronto, aqui deve ser uma mixórdia, pá, uma coisa há de sair dali. Mas pronto, Impecável. fica Isso é aqui. quando? Sexta-feira, dia 17, Então pronto, estamos lá presentes. no Bissaia Barreto. E a segunda recomendação que aqui tenho é também para dia 17, só para fazer parelha aí com a Bissaia Barreto, que é um concerto com várias bandas, solidário, ali no Armazém 7 na Pedrulha, começa às 9h30, vai ter várias bandas, os So Dead, que estão aí cada vez mais na ribalta, vão lá estar, Drastics, Carne para Canhão, uma banda que eu gosto bastante, Acesso de Raiva, The Pages, pá, várias bandas que vão lá estar, pá, vão lá passar uma boa noite, que vai ser um concerto solidário para as vítimas das cheias em Coimbra, que assolaram aqui a região, e o valor será doado à União de Freguesias de Taveiro, Amial e Arzila. Portanto, dia 17, no Armazém 7, a partir das 9h30, na Pedrulha. Muito bem, com isto, fechamos então aqui mais um episódio. Um grande abraço e até para a semana. Até para a semana e muito obrigado.